E eu não conseguia assimilar aquilo que era. Pra mim não era, entendeu? Eu falei assim, tá, doutor, mas é ou é uma possibilidade de ser? E aí ele falou assim, não, eu só vou pedir um exame de genética pra saber que tipo que é. Se realmente é a amiloide crônica ou se é alguma outra. Aí o meu mundo caiu, assim, né? Olá, estamos começando aqui mais um episódio do Podcia. Esse podcast que fala sobre assuntos relacionados à comunicação, inspiração e autoconhecimento. E hoje temos uma novidade aqui muito especial, uma convidada muito especial. E antes de apresentar ela, eu gostaria de falar um pouquinho que é uma pessoa que faz parte aí da minha vida, né? Uma conexão que surgiu num momento em que eu estava passando por uma grande transformação. Uma pessoa que me ajudou muito, uma pessoa que tem me ajudado muito, me mentorado muito. E hoje ela está aqui para contar um pouquinho de uma história, né? A história de superação que ela teve na vida dela e um pouquinho da vida dela também, dos trabalhos que ela faz. E então, vamos lá. Lucy, seja muito bem-vinda, é uma honra te receber aqui conosco. Muito obrigada, gratidão pelo convite, estou muito, muito feliz de poder estar participando desse canal, né, que é um sucesso, vai ser um sucesso, já é um sucesso, e é muito bom poder compartilhar e contribuir também, né, para a humanidade, para as pessoas, para tudo, para o universo, estou a servir hoje. Maravilhoso. O servir é o que transforma as vidas, né? Exatamente. E gostaria que você contasse um pouquinho da sua linda história, né? Se quiser começar da infância, de criança, como tudo começou, o que você hoje tem como percepção, né, do que a vida te trouxe. Tá. Eu nasci na cidade de Rodeio Bonito, Rio Grande do Sul, uma cidade bem no interior, né? A minha família sempre foi da igreja evangélica, Assembleia de Deus, meus avós. Então, fui criada na igreja evangélica, né? Fui criada pelos meus avós até os meus 7 anos de idade. Minha mãe era viúva, então meus avós maternos, né, que me criaram até os 7 anos. Depois a minha mãe casou, eu fui morar com ela, né? Casou com meu padrasto, eu fui morar com ela. E a minha infância foi uma infância muito sofrida, né? Uma infância de muita dificuldade, muita... não digo pobreza, mas, assim, dificuldade mesmo, assim. Então, eu sou de uma época do interior mesmo, assim, de não ter luz, de não ter TV. Então, eu fui conhecer TV, acho que eu tinha uns 8 anos de idade, assim, que até então não existia isso, né? A luz chegou um pouco mais cedo, mas a gente é dessa época, então eu sou dessa época, eu peguei essa época da minha infância do Lampião, assim, gente, eu não sou tão velha assim. Eu ia comentar, porque tu tens aí 35 agora. 35, Eu não... 2 anos a mais do que eu. Exato, mas é porque onde eu nasci era essas condições, entendeu? Eram condições, assim, interior mesmo. Então eu fui criada no mato, sabe, gente? No mato. E é por isso que eu sou tão ligada à natureza, porque eu vim disso, né? Eu vim da roça. Meu avô, ele tinha plantações, então ele era de capinar, né? Então, de plantar, então é da roça mesmo, Pé assim. na terra, Pé pé na no barro, terra, né? pé no barro. A minha mãe, até hoje, ela planta as verduras dela, o aipim dela, o feijão dela. Então, minha mãe ainda cultiva essa tradição de plantar as coisas dela. E agora até deixa eu lembrar aqui, porque é infância, né? Mas eu sempre fui uma criança muito espoleta, assim, sabe? Uma criança muito arteira, muito pra frente,
de estar sempre subindo em árvores, criando fantasia, conversando sozinha. É, eu ia pro meio do mato sozinha. Teve uma época que a gente morou perto do rio, assim, e eu descia pro rio sozinha, entrava na água e ficava lá no meio do mato sozinha. Então eu sempre tive essa liberdade de estar assim na natureza, sabe? Esse chamado Esse também para a chamado natureza, né? também, assim, eu nunca tive medo de ir pra natureza sozinha, de ir pra água sozinha. Claro que às vezes eu fugia da minha mãe, ela não via, né? E às vezes eu chegava molhada, pronto, já levava pronto. Sabe que eu também fazia isso? Eu também subia em árvore, eu ia pro meio do mato e hoje pensando, nossa, não tinha medo e os pais não tinham medo. Eu simplesmente sumia no meio da tarde, Sim, ia pro meio do mato, fazia trilhas, se pendurava em cipó, caía, se se machucava. machucava, voltava toda Mas sempre arrebentada. ali na terra também, brincando com terra, fazendo casinha em terra, móveis de terra. Então já é Exatamente, uma conexão que a gente tem desde criança, né? exatamente com a natureza. Mas eu, apesar de crescer na igreja evangélica, eu nunca me sentia muito conectada com aquilo, porque era mais uma obrigação nossa que a gente tinha que ir acompanhar meu avô, minha avó, né? Então eu nunca me sentia muito conectada com o local, com tudo, assim. Mas eu gostava muito de benzedeira, curandeira, sabe? Eu adorava, assim, eu achava aquilo incrível. E eu tava sempre indo, me benzer minha mãe, me levava também, me benzer, né? Apesar de ser uma família de evangélicos, assim, a minha mãe não frequentava, né? Muito, assim, nenhum. Então ela acabava levando a gente nas benzedeiras e tal. E era uma coisa que eu gostava muito, assim. Mas eu não, nessa época eu não tinha nenhuma habilidade ou assim, ou acreditava em alguma coisa, era algo que me fascinava, mas não era algo assim que eu tinha como uma verdade absoluta aquilo, né? E aos 17 anos, então quando fiz 17 anos, a minha mãe, né, com os sacrifícios dela, me trouxe para Blumenau. A minha irmã mais velha já morava aqui, tinha um tio nosso que já morava aqui. E ela me trouxe para Blumenau, porque lá a gente não tinha condições de estudar, trabalhar, né? Era muito dificultoso, assim. Então ela trouxe para cá para poder estudar, trabalhar, ter uma vida diferente, né? Ter condições de ter a nossa independência. E a minha mãe sempre foi muito incentivadora, assim, ela sempre foi de dizer assim, vocês têm que estudar, vocês têm que trabalhar, vocês têm que ter as coisas de vocês têm que ser independente, não depender de ninguém. Então a minha mãe sempre incentivou, ela sempre dizia assim, o estudo e o conhecimento é a única coisa que ninguém vai tirar de vocês. E isso é uma verdade, porque conhecimento você compartilha, ninguém tira de você, né? Você compartilha o que você sabe, o que você estudou, o que você conhece. Você compartilha, mas ninguém vem e consegue tirar, né? A não ser que você queira compartilhar. E o conhecimento tem que ser compartilhado, né? Eu acredito que é algo que todo conhecimento que você tem, você deve compartilhar com as pessoas, né? Se elas estão abertas, receptivas para receber, compartilhe. Porque quanto mais você compartilhar seu conhecimento, mais conhecimento você vai ter. Porque aquela pessoa também vai ter algo para te ensinar. Isso. E aí um aprende com o outro, A gente né? aprende um com o outro, né? E vai compartilhando histórias e vai ligando pontos e vai amadurecendo, né? E tanto a pessoa que recebe tem que estar aberta, quanto a pessoa que está compartilhando o conhecimento, Exato. de estar aberta também a amadurecer, se ela pode ainda melhorar com a história do Exatamente, outro, né? exatamente, né? Cada história de vida tem um ensinamento ali que você pode pegar para você né, e refletir sobre aquilo e fazer as transformações que você precisa na sua vida. E é isso, assim, da minha infância. E aí você veio para Blumenau, e aqui, quando que você começou a se descobrir nesse caminho, assim, a entender que tinha algo a mais, esse caminho do autoconhecimento, né? Mas primeiro fala um pouquinho, né,
do que você serve hoje com o autoconhecimento e com a espiritualidade? Tá, eu vou começar lá atrás para daí é, chegar até onde eu estou hoje, né? Então, eu cheguei em Blumenau com 17 anos e foi bem desafiador, porque, imagina, uma criança, né? 17 anos não tem senso de responsabilidade, não tem senso de nada, assim, né? E comecei a trabalhar, a estudar, mas eu sabia muito o que eu queria, sabe? Eu sabia muito para onde eu queria, o que eu queria fazer, o que eu queria, onde eu queria chegar. Eu tinha essa visão, assim, eu tinha uma meta, então nada ia fazer eu desviar do meu caminho. E quando eu cheguei aqui em Blumenau, fui morar com a minha irmã, com a minha prima, que a minha prima veio junto também. E foi uma época muito difícil, porque a gente pagava aluguel, e imagina, naquela época, isso foi em 2006, eu ganhava R$ 300. Então eu só tinha dinheiro pra pagar o aluguel e comprar comida. Então eu não tinha, eu não tinha dinheiro pra mais nada. E nessa eu não tinha dinheiro nem pra nada. Eu lembro que eu dormia no chão, que eu ganhei um colchão do meu tio, e eu dormia no chão, naquele colchão bem velhinho, assim, eu dormia no chão. Porque não tinha cama, não tinha nada. Minha irmã já estava um pouquinho mais estruturada, ela já tinha os móveis, então os móveis eram dela e tal, assim. E eu e minha prima, a gente dormia no chão, porque não tinha dinheiro, né? E eu lembro que com o meu primeiro 13º eu comprei uma cama e um guarda-roupa. E foi uma realização, assim, né? E aí não tinha dinheiro pro colchão, então eu coloquei aquele colchão no, na cama, né? E só tinha um lençol ainda. Mas eu tinha um objetivo e eu vou seguir. Claro que nesse meio tempo eu tive vontade várias vezes de desistir, né? Mas pensei, não vou desistir. Daí eu olhava pro sacrifício que a minha mãe tinha feito e as renúncias que ela teve que fazer para me trazer. Então eu falei, não, eu vou honrar isso, né? E vou seguir. E aí eu conheci uma pessoa, comecei a namorar, né? Eu tava 2 meses aqui, conheci essa pessoa, comecei a namorar. Foi uma pessoa muito importante na minha vida. Com 17 anos, né? Ele tinha 19 para 20, então a gente era muito novos ainda. E a família dele me acolheu, né, como integrante da família. Com 22 anos eu me casei com ele, né? A gente se casou na igreja, tudo certinho e tal. E aos 27 anos, então a gente encerrou nosso ciclo, né, de relacionamento. Foram 10 anos de relacionamento. Uma pessoa que realmente foi muito importante, assim, a gente se ajudava muito, sabe? Um incentivava o outro, né? Nessas questões são muito bacanas na minha vida. E aí a gente encerrou o ciclo de relacionamento, né? 2 anos antes da gente encerrar o ciclo, eu comecei a sentir que eu tava vivendo uma vida que não era minha, sabe? Eu sentia assim que aquela vida não era minha, que tinha mais coisas para viver, eu queria viver mais coisas. E aí os nossos sonhos começaram a ser diferentes, assim, sabe? Ele queria uma coisa, eu queria outra, e aí não, não batia mais, assim. Então a gente decidiu encerrar, foi doloroso, claro, tanto para mim quanto para ele. E aí encerramos o ciclo. E só que aí eu tinha 27 anos. Eu era muito emocionalmente é, imatura, né? Imatura. Eu não tinha ainda maturidade emocional, eu não tinha. Era uma criança ainda, né? Uma jovem que viveu a vida, 10 anos praticamente vivendo a vida com outra pessoa. Então não se conhecia, eu não me conhecia, eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que eu queria mais, eu não sabia nada de mim, porque eu vivia os sonhos da outra pessoa, né? Então eu tava vivendo os sonhos da outra pessoa, eu vivia os sonhos da outra pessoa. Era muito difícil eu viver algo meu, assim. E, e aí nessa época que a gente encerrou o ciclo,
eu comecei a viver coisas que eu não tinha vivido na minha adolescência, né? 17 anos. Comecei a sair, comecei a festejar, comecei a fazer coisas que eu naquela idade eu não fazia com 27 anos. E aí, com 8 meses que eu tava solteira, eu conheci outra pessoa. Mas nessa época que eu me separei, aí eu perdi tudo que eu tinha. É aquele famoso ciclo, né? Onde tu começa a se questionar Exato. e Aí, porque eu do saí zero. daqui, eu tava aqui, casada, com um apartamento muito bom, carro, um emprego bom, ganhando bem, estável financeiramente. Então eu tava aqui, assim. Aí eu me separei, eu voltei pra cá. Perdi o apartamento, não tinha onde morar, fui demitida do meu trabalho, que eu ganhava bem. Então eu voltei lá de novo, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Aí eu fui morar com os amigos meus, dividi o apartamento. Eu lembro que a gente tinha 2 quartos só no apartamento e a sala era bem grande, a gente dividiu a sala e eu dormia na metade da sala. Ali. Aí eu arrumei outro emprego e tal, né? Um emprego que eu não queria, mas eu não tinha o que fazer, eu tinha que trabalhar para poder me sustentar, ganhando metade do que eu ganhava antes, sabe? Isso reduziu muito meu salário, assim, minha questão financeira. E aí, eu lembro que um dia um amigo meu mandou uma mensagem, ele era espírita e tal, e ele falou: Lu, você tá bem? E eu sempre tentando me manter super bem, assim, eu tô bem, ria de tudo, né? E eu falei: tô bem. Daí ele falou: tem certeza? Tu tá parecendo um passarinho que viveu muitos anos preso numa gaiola e agora não sabe o que fazer com a tua liberdade. E aquilo foi um choque, assim, pra mim. Eu falei: uau, é verdade. E aí eu ia pras festas com os meus amigos e tal, mas quando eu chegava em casa eu sentia um vazio muito grande, assim, uma tristeza muito grande. Eu lembro que um dia eu tava deitada na cama e eu comecei a chorar e eu pedi assim pra Deus: o que eu tô fazendo com a minha vida? Pra onde eu vou? O que que eu faço? Eu fiz essas perguntas assim. E eu não era conectada com a espiritualidade, eu não, sabe? Eu não eu era muito racional, assim, mas naquele dia eu chorei e perguntei, assim, pra Deus, o que eu faço? Logo depois eu comprei um apartamento, consegui comprar um apartamento e fui reconstruindo a minha vida financeira de novo, assim, né? E aí eu conheci uma pessoa, um homem, né, 12 anos mais velho que eu, e a gente começou a se relacionar de novo, comecei a me relacionar com ele. No início foi só ok, assim, né, vamos sair e tal. Mas aí a gente acabou se relacionando como um namoro. Na verdade, o namoro foi pra mim, não foi pra ele, né? Foi nessa época que foi um relacionamento muito tóxico, é, abusivo, né? Que eu levei muito tempo depois para reconhecer que foi um relacionamento abusivo. Porque quando a gente tá dentro desse relacionamento, a gente não enxerga que é abusivo, né? A gente não enxerga. Então foi abusivo de forma emocional e psicológica, né? Que é um dos piores abusos que tem, Sim. né? Quando é emocional, é psicológico, te afunda de um jeito que você tem que ter muita coragem, muita força para sair daquilo. Então, me envolvi com essa pessoa 12 anos mais velhas e foram 4 anos de relacionamento e foi me destruindo aos pouquinhos, assim, né? Eu era uma pessoa muito, apesar de estar reconstruindo a minha vida ainda, eu era muito feliz, muito, eu achava que eu era feliz, né? Tu acha que pode ter sido uma repetição de um ciclo? Foi sim. Foi uma repetição da minha mãe, da minha irmã mais velha, e também do meu relacionamento anterior, que também foi um pouco abusivo, mas de uma não psicologicamente, de controle financeiro mesmo, assim. Mas também porque eu não sabia quem eu era, eu não me respeitava,
eu não me amava, eu não olhava pra mim, eu não olhava pra minha crença. Eu tinha o hábito de apagar o passado, entendeu? O que eu vivi lá, eu apago, eu esqueço, eu não olho pra trás. Jogar pra debaixo do Jogava tapete, pra né? debaixo do Não tapete. olhar. Então eu não olhava assim, eu não ficava remoendo o meu passado, eu não ficava olhando. Não, eu vivia aquilo, esqueci, né? Eu ia vivendo assim. E quando eu comecei a me relacionar com essa pessoa, foi muito difícil, porque eu era muito emocionalmente imatura também, né? E eu não sabia lidar com a situação de uma forma inteligente ou racional, né? E, e era muito controle abusivo, obsessivo mesmo de desconfiança, porque eu era jovem, bonita, né? Então, independente, eu já estava construindo meu apartamento e tal. E para ele aquilo era muito desafiador, né? E ele tinha filhos também, então já era uma situação mais difícil. Mas por quê? Porque eu estava repetindo aquele ciclo, né? A minha mãe com meu pai teve um relacionamento tóxico, abusivo. Meu pai era, né, era um machista e abusivo da minha mãe. A minha irmã mais velha também passou por isso. E aí, quando a minha irmã mais velha passou por isso, eu era casada ainda e eu julgava ela, sabe? Eu dizia assim: eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou me envolver com alguém mais velho que tem filho e tal. Mas eu era casada, eu tava aqui no meu pedestal, julgadora, criticando, racional, sabe? Totalmente cuspindo pra fora. Só que o universo te devolve, entendeu? Você Muitos véus, né? muitos véus de ilusão ali, totalmente, né, crítica e julgadora, achando que eu sou a mais, eu sou a perfeita. E aí, esse relacionamento, ele foi indo ao longo dos anos, assim, e foi me destruindo aos pouquinhos, porque eu era culpada de tudo, sabe? Eu era culpada porque eu era bonita, eu era culpada porque eu era independente, eu era culpada porque nós brigávamos, eu era culpada por respirar. E sempre aquela desconfiança, você tá me traindo, você tá não sei o quê, sabe? De sempre insinuando que eu tava traindo, que eu tava. Porque, assim, quando a gente insinua no outro, é porque a gente faz ou a gente tem aquilo, entendeu? Um Então, espelho, né? é o espelho. Depois, mais tarde, que eu fui aprender isso, né? Que o problema às vezes não é do outro, é você que tá ali. Você faz aquilo e você joga pro outro como se o outro fosse fazendo. Então, ele dizia assim pra mim que eu era uma pessoa muito ruim, que eu era ruim, que eu maltratava ele, que não sei o quê, que as pessoas diziam que eu era ruim. E eu fui aceitando aquilo como uma verdade. Eu achava que eu realmente era uma pessoa muito ruim. Assim, uma pessoa ruim mesmo, ruim. De fazer mal, de, sabe? E aquilo foi me destruindo. Só que chegou a um ponto que eu não aguentei mais, então eu comecei a fazer a mesma coisa, sabe? Comecei a machucá-lo, a magoá-lo, comecei a feri-lo. Só que cada vez que eu fazia isso, eu me machucava 2 vezes mais, porque não era o que eu queria. Então, cada vez que eu ofendia, cada vez que eu magoava, cada vez que eu machucava, minha alma se partia, assim. Eu ficava destruída. E aquilo foi me afundando, me afundando, me afundando, me afundando, me afundando. E eu queria sair daquilo e eu não conseguia. A gente terminava, voltava, terminava, voltava, terminava, voltava, mentira, briga, terminava, voltava. Então é um ciclo vicioso, sabe? Quando você tá dentro disso, você não enxerga, por mais que você tá difícil a situação, você se apega às coisas boas que acontecem, que são poucas, mas você se apega profundamente naquela coisa boa que aconteceu, naquele momento bom que você viveu. Aí você pensa, não, a pessoa vai mudar, a pessoa vai melhorar, a pessoa vai isso, a pessoa vai aquilo. E a pessoa não vai, porque a pessoa é o que ela é. Ela só vai mudar se ela quiser. Se ela não quiser, ela não vai mudar. Entendeu? Então, assim, essa é uma ilusão que quem tá num relacionamento abusivo fica se iludindo de que a pessoa vai mudar, que a pessoa vai melhorar, que a pessoa é isso. Só que não é a pessoa, é você.
É você que tem que tomar a decisão de sair daquilo ali, é você que tem que tomar a decisão de dizer chega, eu não quero mais, deu pra mim, chega. E ter muita força, muita coragem mesmo pra sair daquilo e fechar essa porta. Só que é desafiador quando você tá lá dentro. Mas esse relacionamento, ele foi muito importante na minha vida, né? Hoje eu reconheço isso, porque foi onde eu fui em busca de entender por que eu estava vivendo aquilo. Fui em busca das minhas curas, fui em busca de ir atrás. Por que eu tô vivendo isso? Por que eu tô nisso? Porque eu mereço isso? Eu sou assim? Eu sou essa pessoa ruim? Eu sou isso? Sabe? Eu me sentia muito ruim mesmo, eu me sentia péssima. E eu fui me fechando dentro de mim, assim. Eu fui vivendo uma tristeza profunda. Eu fui me olhando no espelho, me sentindo feia. Eu cheguei a pesar 51 quilos, 50 quilos porque eu ficava emocionalmente muito abalada, então eu não comia, não me alimentava, minha saúde começou a debilitar, eu ficava muito fraca, né? Eu tava sempre com algum problema de saúde por causa do meu emocional, que ele estava muito abalado. Ah, mas foi culpa esse relacionamento? Foi o ápice, digamos, né? De tudo que eu já carregava da minha infância, de todos os traumas que eu tive na minha infância, de todos os bloqueios que eu tive na minha infância, tudo que eu passei na minha infância, esse relacionamento veio assim pra dar aquele ápice de dor e sofrimento pra que eu acordasse ou eu acordasse, ou, entendeu? Eu acordava. E vou te perguntar agora. Nesse relacionamento foi onde você descobriu a doença ou foi depois? Não, eu ainda estava nesse relacionamento quando eu descobri a doença, né, que eu fui diagnosticada. E aí em começo de 2020, antes, foi quase final de 2019, eu tenho uma cirurgia no pescoço que eu fiz com 8 anos de idade, eu nasci com cisto. E eu tinha um trauma muito grande nessa cicatriz, que eu não conseguia tocar, eu não conseguia, nem o meu cabelo podia ficar aqui, porque ela era um trauma muito grande que eu tinha. Eu lembrava da cirurgia, assim. E aí uma amiga minha indicou microfisioterapia para curar, para tratar ela, e eu fui, né, na microfisioterapia para tratar a, a cicatriz, o trauma da cicatriz. E eu fiz nessa época 2 sessões de micro. E aí eu fui no consultório, ele me fez algumas perguntas e tal. E ali só que eu não sabia que a microfisioterapia desbloqueava traumas do teu corpo genético. Mais tarde, quando eu voltei a fazer micro de novo, que eu então fui estudar a micro e entender o que ela trazia mais. A micro, ela cura traumas genéticos da infância, do teu nascimento, do que tá no teu corpo, assim. Então ali ele começou a datar alguns traumas que eu tive, assim, eu não lembrava, né? E alguns bloqueios que eu tive e tal. E tratou a minha cicatriz. E quando eu saí do consultório, já veio o primeiro insight, assim. O que você tá fazendo nesse relacionamento? Se você não é feliz? Por que você ainda tá? E eu saí do consultório e eu ia pra casa desse meu ex-namorado. E eu, né, eu absorvi aquilo, mas, como sempre, joguei para debaixo do tapete e segui a minha vida. Mas foi o primeiro insight, né? E aí, envolvida em dor, em sofrimento, eu busquei várias coisas. Terapia, psicólogo, fui... o tarô, nossa, nessa época eu usava muito tarô, assim, mas não como uma terapia ou como algo que fosse contribuir para mim. Você acha que ali tinha a resposta? Ali tinha a resposta que ia solucionar aqueles problemas que eu tava vivendo. Só que não ia. Era uma ilusão minha, né? Que aquilo ia me dar a resposta. Só que não ia, a resposta estava dentro de mim. Mas nessa época, final de 2019, um amigo meu leu o tarô pra mim e ele disse assim pra mim: Lu, olha que interessante, nunca saiu isso. Você vai seguir o caminho da espiritualidade, mas não é você que vai
escolher a espiritualidade que vai vir e vai buscar você. E eu falei, hã? Tipo, e ele falou assim, ó, vai ser um caminho muito solitário e muito desafiador, mas vai ser recompensador e você vai seguir. Você vai seguir e vai ser muito bonito. Eu falei, então tá, né? Se vai ser assim. Mas eu não era assim. Eu gostava de me benzer, eu gostava de cartas e tal, mas Não acreditou muito. não acreditei muito, porque a fé minha não era aquela fé assim, sabe? Era uma coisa que. Apesar da minha mãe ser uma mulher de muita fé, eu não era, E né? se percebeu, algumas coisas já estavam te Já estavam puxando me e puxando. você não estava percebendo, não estava dando atenção. Não, totalmente movida na dor, no sofrimento, na tristeza profunda, era assim que eu tava. E aí, começo de 2020, eu tava em tamanha tristeza, no fundo do poço, emocionalmente, né? Ainda naquele relacionamento e eu já não sabia mais o que eu fazia. Eu sempre digo assim, que eu tava no fundo do poço e eu tava cavando mais pra baixo. Em vez de tentar subir, eu tava me afundando mais. E financeiramente tava péssimo, tava tudo péssimo, a minha vida tava péssima, eu tava assim num momento assim que, sabe, eu não via saída para aquilo. E aí eu tava trabalhando de frente, assim, pro computador, de frente pra parede e tal. E aí veio uma voz do meu lado, assim, e falou assim: você precisa ir pra ayahuasca. Agora a gente vai entrar no assunto da ayahuasca. Você precisa ir pra ayahuasca. E aí eu olhei assim pro lado, meus colegas de trabalho tudo trabalhando, Ninguém falando comigo. ninguém falando comigo. Eu virei pra frente e pensei, tô louca. Tô louca. E aí de novo aquela voz veio e falou, você precisa ir pra ayahuasca. Eu olhei de novo, assim, não tinha ninguém, tipo, do meu lado, não tinha ninguém. Todo mundo assim trabalhando. Aí eu chamei uma amiga no Whats e ela tinha consagrado o Santo Daime lá no Rondônia. Só que eu não sabia que Santo Daime era uma religião e servia a ayahuasca. Eu não sabia nada disso. Eu não sabia nem o que era ayahuasca, entendeu? Eu não sabia o que era isso. Eu não sabia que era um chá, eu não sabia que era ritual, eu não sabia que nada. Ela tinha me falado como Santo Daime, espírito e não sei o que, e não sei o que. Eu achei aquilo uma loucura. Mas isso foi 2 anos antes. E eu achei aquilo uma loucura, porque pra mim Acho que é até importante tu explicar um pouquinho, resumidamente, assim, o que é ayahuasca, porque eu acredito que muitas pessoas não não saibam saibam. e tem um pouco dessa rejeição mesmo por É, não saber do que se a trata, né? rejeição é falta de conhecimento, né? Ignorância. Quando a gente não tem conhecimento, a gente rejeita. A gente não sabe o que é, a gente rejeita. A ayahuasca, ela é um chá feito de um cipó chamado jagube, de uma folha chamada chacrona, de origem indígena, né? Isso vem da Amazônia. E a gente consagra essa medicina em rituais espirituais, rituais de curas emocionais, né? Então, tem que ir em um local que trabalhe com isso de forma séria, porque isso é um assunto bem sério, né? A ayahuasca é um assunto sério, é uma medicina, não é algo recreativo para você ficar tomando sozinho em casa ou em qualquer lugar. E é algo muito sério. Então, a ayahuasca é um chá que a gente toma, consagra em rituais espirituais, assim, né? Ancorado, né? Pelas pessoas que estão lá dirigindo, trabalham seriamente com isso. Então, a ayahuasca é um chá, né? De origem indígena. E aí voltando, né, ao assunto, eu perguntei pra ela, ela falou assim, ó, eu não sei quem faz aqui, eu não conheço e tal. E eu falei, bom, então é comigo. Aí eu digitei no Google, né, bem louca. E vi na época tinha o Facebook, muito forte ainda. Aí eu vi uns postzinhos assim, um já tinha passado, um ritual já tinha passado, o outro era no sábado já e o outro era no final do mês. Eu falei, não, eu vou chamar essa menina aqui. Aí eu chamei a menina que tava lá o contato dela, ela me explicou o que era um chá, falou, deu o testemunho dela, da transformação que tinha
tido na vida dela, mas eu não queria saber, eu só sabia que eu ia, entendeu? Eu falei pra ela, eu vou. E nessa época eu não tinha carro, porque eu tinha batido o meu carro, né? E tava sem carro, não tinha como ir. Eu falei assim, Daí ela falou, é num sítio em tal lugar. Eu falei, tá bom, eu vou pedir pro meu primo me levar. Se meu primo não conseguir me levar, eu vou de Uber, de algum jeito eu vou. E aí eu falei, confirmei pra ela que eu ia. E assim fui, sozinha, sem saber que era um chá, porque eu não fui pesquisar o que era. Entendeu? Eu não tive essa curiosidade Só foi. eu não tive essa curiosidade de saber o que que era, de pesquisar o que que era, como fazia. Não. Eu só fui, entendeu? Eu segui aquela voz que veio no meu ouvido e falou, você tem que ir, e eu fui. Então eu fui. E aí eu peguei carona com uma menina que ia pro ritual, né, com ela e tal. E aí chegando lá, o dirigente, ele me chamou para uma conversa e ele perguntou o que eu queria com o ritual. E eu falei pra ele assim, eu não quero mais sentir dor. Eu tô cansada de sentir dor. Eu falei. E ele disse, eu falei assim, eu quero amor, eu falei pra ele, quero ser amada. Daí ele falou assim pra mim, como que você quer algo se você não tem dentro de você? Primeiro você tem que ter dentro de você pra depois você querer algo Pra fora. depois buscar fora. Exato. Aqui foi o primeiro tapa, assim, que eu levei, né? Mas ele foi muito amoroso, assim, pra mim, né? E tal. Aí chegou na hora de tomar o chá, que eu fui perceber que era um chá. Aí eu tomei o chá e deitei lá. E, né, deitei lá e eu lembro, assim, a minha primeira consagração. Eu ainda muito, muito em dor e muito sofrimento. Eu tive uma leve resistência, assim, de dizer, não quero ficar aqui, não quero tá aí, não quero estar aqui. Mas era uma resistência, assim, não sofrida, mas uma resistência, assim, de tipo, eu vou sair daqui. E aí eu lembro que ela falou assim pra mim, eu falei, vou chamar meu primo pra vir buscar, né, no pensamento, no teu inconsciente ali, você falando. E aí a medicina falou assim pra mim, você acha que o seu primo vai sempre te buscar nos lugares, que ele vai estar sempre ali pra você? Não vai. Você tá aqui, então se abra pra isso. Quando ela falou isso, eu senti muito amor e senti assim que eu podia. Então eu falei, então tá, se eu tô aqui, eu vou. E aí foi uma explosão, assim, de luz, de amor. Eu senti algo tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, assim, que eu nunca tinha sentido. Como se eu flutuasse. De fato, né? Eu estava em outra dimensão, né? E aí ela começou a mostrar os pontos da minha vida que eu errava, sabe? O que eu fiz para algumas pessoas, em relação, inclusive, até esse meu primo. Começou a pontuar algumas coisas. Mas a coisa mais importante que ela trouxe foi o meu pai biológico. Eu nunca tinha olhado o meu pai. Nessa época eu já estava com 32 anos. Eu nunca tinha olhado para o meu pai. Então, o meu pai era algo que não existia na minha vida, meu pai biológico. Porque o meu avô materno foi a representação do meu pai. Eu chamava ele de pai, pai. Meu pai era meu avô. E ela me trouxe isso. Ela disse assim: reconheça que você tem um pai e que esse pai faz falta. Você tem um pai. Reconheça isso. Foi a primeira vez que eu tive que olhar para o meu pai, mas foi com amor. Ela me trouxe isso com amor. Ela não me trouxe com, assim, né, com julgamento. Não, foi com muito amor. E ali eu tive que olhar para isso, né? Então, ok, meu pai, tá. Beleza. E muita informação, se foi muita informação, algumas coisas eu não lembro, mas isso foi uma coisa bem pontual, assim, que ela trouxe. E a segunda pontual foi em relação à gestação. Porque eu nunca quis ter filho, não queria, eu rejeitava, eu não quero, Deus o livre, isso não é pra mim. Mas devido à minha infância, devido à gravidez da minha mãe, quando ela me gestou, então foi uma gravidez muito difícil, porque o meu pai não me queria,
Ele queria que a minha mãe abortasse, então ele ameaçou bater nela até ela me abortar. Então eu já sofri uma rejeição ali do meu pai na gravidez, a minha mãe teve que fugir para poder me ter. Então foi já uma história muito desafiadora. A minha mãe teve que lutar para eu poder nascer. Ali já começou a minha luta para a vida, na gestação da minha mãe. Né? Eu já tive que lutar ali para pertencer, para viver, para nascer. Eu já tive que através da minha mãe. Então, tudo que a minha mãe sentiu na gravidez, eu senti também. A minha mãe me desejava, mas o meu pai não, né? Então, eu já senti essa rejeição. A minha mãe sentiu e eu senti também. Então, ali já veio a minha luta pela minha vida. Ali eu já tive que lutar. Por mais inconsciente, né? Não sabia, mas estava sempre Sempre lutando. Então a achando minha que vida. não merecia. Exato. Então a minha vida foi assim, desde pequena. Eu nasci com um cisto no pescoço, né? Então já tive que lutar, tirar esse cisto. Depois eu tive. Com 8 anos tive que fazer cirurgia. Depois eu tive infecção no sangue. Eu tava sempre no hospital. Então eu já tava sempre lutando pela minha vida. Com 17 anos eu tive que fazer cirurgia do apêndice, porque deu um problema. Então eu tava sempre lutando com a minha vida. Com 25 anos eu tive um problema no quadril, tive que passar por mais uma cirurgia. Então era sempre um problema de saúde que eu tinha que ultrapassar, assim. Lutar pra viver, né? Eu não sabia disso, era inconsciente, tava na minha genética, tava no meu, né? Tava gravado, era um trauma que eu tinha. E aí, essa foi a minha primeira experiência com a ayahuasca. Entrou a pandemia, né? Eu fiquei isolada dentro do meu apartamento, sozinha, né? E aí foi onde realmente eu comecei a olhar, então, para esse lado espiritual. Que foi quando eu decidi fazer a primeira sessão de mesa radiônica quântica Saint-Germain, que é a mesa que eu trabalho hoje, que é uma mesa maravilhosa. E aí eu decidi, então, que eu ia fazer essa sessão, que eu seguia a menina e ela estava sempre falando, e eu resolvi, então, fazer essa limpeza energética, né? Estava afastada do meu ex, nessa época eu tinha rompido com ele estava, né, a gente estava em pandemia, eu estava no meu apartamento, ele estava na casa dele, eu tinha rompido com ele, e eu fiquei em paz dentro da minha casa. Comecei a olhar para mim, comecei a me conectar comigo, comecei a meditar, comecei a olhar as coisas diferentes. Aí eu fiz essa limpeza energética e ela avalia a frequência energética de cada área da tua vida. E eu lembro assim que meu campo pessoal, que é eu me amando, eu me respeitando, tava 20%. E o meu campo emocional, 10%. Então, tipo assim, tava no chinelo. Tava assim, desestruturada. Mas essa limpeza energética, ela tirou uma venda dos meus olhos e eu consegui ver exatamente como eu ia sair daquele relacionamento. Eu ia ser uma. Ele não ia aceitar, né, o fim, e eu teria que permitir que ele fosse no tempo dele, e eu ia ser só uma figurante ali, e quando ele se envolvesse com outra pessoa, então ele ia partir, mas por decisão dele, por ego, por posse, por machismo, eu saindo não ia acontecer, ele não ia aceitar. Então aquela venda tirou dos meus olhos e eu entendi que ia ser dessa forma. Só que eu ainda estava muito frágil, né? Emocionalmente, espiritualmente, não tinha conhecimento nenhum, tava assim, né? Ainda muito frágil. Mas eu entendi que era aquilo e aceitei que seria daquela forma. Foi fácil? Não foi. Nunca é. Nunca é, né? Mas se você se coloca daí no seu lugar, entende o teu papel e Entendi deixa e fluir. deixei fluir, exatamente. Só que eu não contava nesse período com algo que transformaria a minha vida drasticamente, que foi o diagnóstico da leucemia, né? Que eu fui diagnosticada com leucemia em julho de 2020. E aí, como apareceu para mim aquela imagem, né, de como aconteceria, reatei o relacionamento, né? Ele voltou pedindo para voltar e a gente acabou reatando. Eu entendi que
teria que ser daquela forma. Mas eu já estava assim, já entendendo que seria provisório, né? Aquilo Só que não era o só momento não era o ainda, né? momento, mas eu já entendia que, né, eu poderia fazer o máximo, o mínimo, ia acontecer da mesma forma o encerramento do ciclo. Só que eu não contava com essa doença, com esse diagnóstico. E aí eu senti muito forte em junho de 2020 voltar a consagrar, porque eu tinha consagrado no início de 2020. Em junho de 2020 eu senti assim que eu precisava ir, voltar pra ayahuasca, eu precisava ir. E aí eu chamei a menina que eu tinha consagrado a primeira vez e fui com ela. E foi na outra cidade. E até o meu ex que me levou até lá, né? E aí eu cheguei lá, tomei a medicina da ayahuasca e eu fiquei 7 horas em dor física na minha lombar, assim, daqui pra baixo, assim, dor, assim, uma dor insuportável. Era uma dor que eu não sei explicar, era muita dor, muita dor, muita dor. Eu tomei 3 dosezinhas de ayahuasca e tu sabe como é que funciona. 3 doses é coragem. Tomei 3 doses e eu não fui pro astral e eu fiquei em dor física, muita dor física, assim, a dor, Que na assim, verdade, só explicando também, não é dor da ayahuasca, né? É teu. É algo teu. é algo meu, era meu, assim, aquela dor tava em mim, tava no meu corpo, era algo que ela tava curando, que mais tarde eu fui entender o que era que ela tava curando, entendeu? Eu já vou falar. Mas era uma dor assim, e eu fiquei um pouco frustrada porque eu pensei, meu, eu não fui pro astral, não recebi nada, não recebi cura nenhuma, eu só passei dor, tipo assim, né? Fiquei um pouco frustrada e tal. Porque eu não tinha conhecimento de tudo que a ayahuasca poderia fazer. Entende? Porque a ayahuasca não é só emocional, ela traz curas físicas mesmo, ela traz cura na tua alma, teu emocional, teu espiritual, ela é uma verdadeira, vamos falar assim, medicina, mas quando você permite, ela é uma verdadeira faxineira também, porque ela faz uma faxina muito grande dentro de ti, quando você se permite, né, receber. Então eu não tinha noção do que ela estava fazendo ali comigo. E detalhe, eu sempre fui sozinha. E nesse ritual, segunda vez, eu fui sozinha, eu não conhecia ninguém também. Foi um ritual de mulheres, só mulheres, foi um sagrado feminino. Então foi só mulheres que consagraram nesse dia. E a E gente foi vai, desculpa, a gente vai buscando alguma coisa, né? Eu quero ir lá pra ver isso, pra... Não é assim que Não é funciona. assim, só que eu sentia que eu tinha que ir, eu só não sabia por que eu tinha que ir. E foi um ritual só de mulheres, e as mulheres falando coisas muito bonitas e tal, e eu lá, assim, eu só sofri, eu só senti dor. Depois que eu fui entender o que era aquela dor. E aí, em julho de 2020, eu fui pro meu ginecologista fazer o exame de rotina, né, normal. E ele sempre pede hemogramas e tudo mais. E aí eu fiz o hemograma. A gente já estava na época do Covid, né? Isolamento. Eu fiz o hemograma e os meus leucócitos vieram com 18 mil. O máximo é 10 mil, né? E aí eu mandei para ele falou assim, olha, não se assusta, daqui uma semana, 9 dias a gente repete, porque às vezes tu tá com alguma infecção, tu tá com algum, né, uma gripe, alguma coisa assim, e vamos esperar esses dias e daí a gente repete. Aí, porque tu tá com Covid, daí eu fui fazer o teste do Covid, realmente deu uma alteração no meu sangue, só que não era o Covid, era já a leucemia manifestada ali, né? E aí eu fiquei em isolamento em casa, porque acharam que eu tava com Covid, mas eu não tinha sintoma. Porque tu é assintomática, tu tá com aquela neura, né? Aí eu fiquei em isolamento em casa e tal, e depois eu voltei e repeti o hemograma. E aí, quando o resultado veio do hemograma, já tava em 37 mil leucócitos, já tinha aumentado. Já dobrou? Já tinha dobrado. E aí eu já tinha hematologista marcado, porque eu fiz uma ressonância no quadril e deu excesso de cálcio nos ossos. Só que não era, né? Não era. Tanto que o médico
o ortopedista, ele olhou minha ressonância, ele respirou fundo e falou assim, ó, busca um hematologista, porque deu excesso de cálcio nos ossos. Só que não era, ele só não era a área dele e ele não falou o que poderia ser, né? Justamente porque... Sim. Pra não te assustar Pra não me também. assustar também. E aí eu já tinha marcado o hematologista por causa disso, por causa desse excesso de cálcio. Mas não era. E aí o meu ginecologista me chamou urgente lá no consultório dele e falou, ó, você tem que ir pro hematologista, porque isso já foge da minha área, né? Ele falou assim, se você não tem ninguém, eu te indico. Eu falei, não, eu já tenho marcado pra amanhã, que já era no dia seguinte. Ele falou, qual é o seu médico? Eu falei, meu médico ele falou, não, é um médico muito bom, pode ir tranquilo e tal e tal. Aí eu cheguei lá no consultório do doutor, sozinha, apavorada. Eu sempre fui muito tranquila para médico, mas aquele dia eu fui, assim, extremamente apavorada, nervosa, eu suava frio. E eu cheguei com meus exames lá, e aí ele olhou, assim, e falou assim, você está com leucemia mieloide crônica. Falou? Só falou. Só falou assim, eu falei, como assim? Daí ele explicou o que era e tudo mais, tal, assim. E eu não conseguia assimilar aquilo que era. Pra mim não era, entendeu? Daí eu falei assim, tá, doutor, mas é ou é uma possibilidade de ser? E aí ele falou assim, não, é. Eu só vou pedir um exame de genética pra saber que tipo que é. Se realmente é a mieloide crônica ou se é alguma outra. Aí o meu mundo caiu, assim, né? Tipo, caiu. Mas eu ainda tinha esperança de que não fosse, assim. E aí ele falou assim pra mim, olha, Lucinéia, você tem muita sorte. Porque geralmente a leucemia, quando é diagnosticada, ela já está em fase de transplante de medula. Daí ele explicou o que era e tudo mais, tal, assim. E eu não conseguia assimilar aquilo que era. Pra mim não era, entendeu? Daí eu falei assim, tá, doutor, mas é ou é uma possibilidade de ser? E aí ele falou assim, não, é. Eu só vou pedir um exame de genética pra saber que tipo que é. Se realmente é a mieloide crônica ou se é alguma outra. Aí o meu mundo caiu, assim, né? Tipo, caiu. Mas eu ainda tinha esperança de que não fosse, assim. E aí ele falou assim pra mim, olha, Lucinéia, você tem muita sorte. Porque geralmente a leucemia, quando é diagnosticada, ela já está em fase de transplante de medula ou ela está em fase aguda acelerada, já com 300, 500 mil leucócitos, ele falou. Já está em estado agressivo. Ele disse, você tá aqui, ó, no início. Tipo assim, você tá com muita sorte. Na verdade, gente, não era sorte. Era porque a ayahuasca já tinha feito o processo de cura. Foi por isso que eu fiquei tantas horas em dor, aquela dor na minha medula, né, que eu achava que era na minha lombar, e não era, já era ela fazendo o trabalho na minha medula. Só que eu não tinha consciência disso, né? Então, ali a ayahuasca já começou a trabalhar a minha vida. Mas olha que engraçado, né, gente? Porque a espiritualidade, quando ela veio me resgatar lá dentro do meu trabalho, ela já sabia o que ia acontecer comigo. Então foi tipo assim, ou você desperta, a gente vai te dar uma chance agora, você tá recebendo uma chance, uma segunda chance, porque a tua primeira é no teu nascimento. Você não aproveitou, você não olhou, você se desviou totalmente do teu caminho. Agora a gente vai te dar uma segunda chance para ver se você acorda, para ver se você desperta. Até arrepio. Entendeu? Exato, é isso. E aí, né, começou o tratamento, eu comecei a tomar o remédio, e aí no dia que eu voltei no consultório com o remédio para entender o plano de tratamento, o meu médico falou assim, ó, eu perguntei qual o prazo de tratamento. Imagina, eu tinha 32 anos, né? E ele falou assim, Lucinéia, é o seguinte, geralmente a leucemia mieloide crônica, ela não tem cura. É pra vida que você vai ter que tomar esse remédio. É pro resto da sua vida. E eu falei pra ele assim, não, não vou. Não quero. Aí ele falou assim, bom, esse remédio aqui,
é 5 anos. Depois a gente tenta fazer uma parada, uma retirada pra ver como que vai ser. Eu falei, não, eu quero ser mãe. Eu nem sei de onde que eu tirei aquilo. Eu só falei assim, não, eu quero ser mãe. Eu falei, não tá nos planos ficar 5 anos. Eu falei, é muito tempo, não quero isso. Daí ele falou, então a gente vai refazer o protocolo, vamos fazer de 2 anos. E aí, com 2 anos, a gente retira o medicamento e se manter se manter sem a doença, né, em remissão, 1 ano sem remédio, 2 anos sem remédio, e aí você pode seguir ser mãe e tal e tal. E eu falei, olhei pra ele assim, escuta aqui que eu vou falar, doutor. Eu vou parar de tomar esse remédio. Eu vou me curar, falei pra ele. E ele olhou pra mim assim com uma cara de coitada. E ele falou, treina teu pensamento pra isso. Eu falei, não preciso treinar o pensamento, é o que vai acontecer. Já estava ancorada. Já tava ancorada, mas eu falei aquilo, eu não sei por que eu falei, porque eu não tinha fé suficiente pra aquilo, sabe? Eu não tinha emocional pra me manter naquilo. Eu ainda tava muito fragilizada, ainda tava naquele relacionamento, eu ainda tava assim, né? Perdida, tá? Eu ainda tava perdida. E aí eu saí do consultório e a minha vida continuou. 1 mês depois, então, encerrou o ciclo do meu relacionamento. Que aí foi como realmente tinha se mostrado pra mim, tal. E uma coisa que quando ele terminou comigo, ele terminou, né? Aí ele se terminou, como eu já sabia que ia acontecer. E terminou comigo pelo WhatsApp, né, dizendo que não queria mais, tal, tal. E uma frase que ele falou assim foi: eu estou numa fase da minha vida que eu não preciso de uma mulher doente ao meu lado. E aí eu li aquilo e eu falei: uau, mas quem tá doente? Eu não tô doente. Falei, eu não me sinto doente, eu tô com um processo, mas que vai passar, né? Vai passar. Eu sentia que ia passar. Enfim, terminamos. Foi fácil? Não foi, né? Tivemos mais uma tentativa depois disso, né? Mais uma tentativa de reaproximação, de voltar depois desse término, sim, teve. Mas aí em janeiro de 2021 eu falei assim: chega, não quero mais, deu pra mim, não quero, acabou, chega, não quero. E aí eu fechei a porta, entendeu? Fechei a porta de chega, não quero mais isso pra minha vida. E aí eu me fortaleci. Só que eu já estava no processo de autoconhecimento, de espiritualidade. Em outubro de 2020 eu fiz um curso de Reiki, já estava indo para isso, já estava, né, me fortalecendo um pouquinho mais, assim, já estava começando a estudar, meditar e tal. E aí, em março de 2021, aí eu parei de consagrar ayahuasca porque eu não sabia o que poderia refletir com os remédios que eu estava tomando. Aí em março de 2021 eu falei, eu senti de novo que eu tinha que ir para ayahuasca. E aí eu fui pesquisar, né? Fui atrás de pessoas que serviam a ayahuasca e questionar se eu podia tomar ou não. Aí veio o retorno positivo de que sim, que não tinha problema nenhum, que eu poderia ir. Então eu voltei a consagrar em março de 2021 e não parei mais. E aí eu me aprofundei, eu fui de cabeça. Eu consagrava todo final de semana. Todo final de semana. Todo final de semana. Mas não é porque eu sentia que eu tinha que ir. Eu tinha que ir. Eu tinha que ir. E eu ia, sabe? Eu ia mesmo, eu não me importava com o que as pessoas falavam, eu não me importava com nada, assim, ó. Eu ia. E cada vez que eu ia sendo transformada. Eu ia me curando. Ela ia me desconstruindo, me reconstruindo. Eu tive uma cura fantástica com a minha mãe, porque apesar da minha mãe dizer que me amava, eu não sentia. E eu nunca conseguia dizer eu te amo para minha mãe. E aí eu consegui nisso, com a ayahuasca, com a medicina do rapé, eu consegui sentir isso, sabe?
E a medicina, ela me ajudou a me curar fisicamente da leucemia também. Eu vomitava muito, mas era o remédio que ela estava jogando fora, era a doença que ela estava jogando fora. E era todos os meus traumas, era todos os meus bloqueios. Eu tive que olhar para toda a escuridão, todas as minhas sombras, todas as minhas faltas, todas as minhas dores. Eu tive que me perdoar por muita coisa, perdoar as pessoas, inclusive o relacionamento tóxico que eu vivi, eu tive que olhar para ele, eu tive que ressignificar, eu tive que perdoá-lo. Eu perdoei. E eu me perdoei também por tudo aquilo que eu vivi, entendendo que aquele relacionamento que eu vivi foi algo que eu atraí para mim, entendeu? Eu não fui vítima daquilo. Uma Porque escolha, né? foi uma escolha do que eu vivia, do que eu sentia, do que eu emanava para o universo. O que tu vai atrair quando você não se ama, não se respeita, não se conhece? Você vai atrair alguém, né, que vai continuar te desvalorizando, vai continuar te machucando, entendeu? É porque você atrai. O grande ponto é que nós, seres humanos, temos a capacidade de nos colocar no lugar de vítima e ficar lá como vítimas. Vítima. Eu fui vítima do relacionamento tóxico. Coitada de mim. Coitada nenhuma. Não fui coitada, entendeu? Eu não era coitada. Eu atraí aquilo. Só que se não fosse aquele relacionamento, também eu não teria ido atrás das minhas curas. Eu não teria. Não queria entender o que estava acontecendo. Então, esse relacionamento foi ruim? Foi. Não vou negar. Eu levei muito tempo depois pra assumir que tinha sido um relacionamento abusivo, porque eu me culpava pensando que era um relacionamento abusivo. De tão tóxico que foi, entendeu? Muito tempo depois, eu ainda já na medicina da ayahuasca, eu ainda me culpava por achar que era um relacionamento abusivo. Mas eu fui me curando aos pouquinhos. Do relacionamento? Não. De coisas lá do meu passado, fui curando meu pai, fui curando a minha mãe, fui me curando de abusos, inclusive abusos sexuais, fui me curando de quando eu era criança, pequenininha, 3 anos, eu sofri um abuso sexual, né? Então isso tudo vem refletindo. O que você vai atrair? Abusadores. O que você vai atrair? Reflexo do teu pai. Apesar de eu não ter conhecido meu pai, o reflexo que eu trazia era do meu pai, né? A pessoa que eu atraía era alguém parecido com meu pai, porque eu tava repetindo o ciclo da minha mãe, entendeu? Porque tava gravado no meu DNA, gravado na minha... E eu fui atrás disso, eu mergulhei na ayahuasca, mas não só na ayahuasca, eu constelei, eu fiz mais microfisioterapia, eu fiz regressão, eu fiz várias terapias junto com a ayahuasca para me trazer curas mesmo. Eu mergulhei assim, e eu fui estudando a espiritualidade, fui estudando muita coisa. E eu estava consagrando mais ou menos 1 ano, e aí eu comecei a frequentar uma casa, né, frequentemente assim, comecei a me aprofundar com eles, e aí eles me convidaram então para ser guardiã da casa, trabalhar nos trabalhos, e eu comecei a me aprofundar com eles então nos estudos da ayahuasca, da espiritualidade, e foi onde eu aprendi muita coisa mesmo, assim, onde foi assim, pau, sabe, uma explosão de consciência, assim, onde eu consegui ver muita coisa, né, onde eu pude transcender muita coisa sobre espiritualidade, sobre energia, que até então na ayahuasca eu nunca tinha acessado nenhum portal de energias densas, assim, era só curas minhas mesmo. E aí teve uma consagração que eu fui com pajé indígena, que foi a primeira vez que eu tive contato com as energias densas dentro da ayahuasca, né, que abriu esse portal e eu não entendia porque eu nunca tinha acessado. E eu acessei sozinha, não tinha ninguém lá para me ajudar, porque eu tinha ido com uma amiga e tal. E eu acessei sozinha aquilo e saí daquilo sozinha, com o Arcanjo Miguel. E eu fiquei muito assustada, muito apavorada, porque eu não sabia que era possível acessar aquilo.
E aí eu voltei daquele retiro e fui na casa e compartilhei com eles, e eles então começaram a me ensinar, começaram a me ensinar como lidar com as energias, começaram a me mostrar que sim, que tem portas que se abrem e que são seres que precisam ser encaminhados e tudo mais. Eu comecei então a entender que existe o outro lado, né? Tem luz e tem a sombra de fatos trevosos, os espíritos ruins, né? Alguns querem ajuda, mas alguns não querem mesmo. Alguns querem vir ali mesmo te atrapalhar, né? Te sugar e tal. E é isso que a gente não entende. Principalmente quando você tá aberto, né? Exato, é isso que a gente Tá não entende. trabalhando. Porque quando a gente vibra no ressentimento, na mágoa, na raiva, no ódio, no vício, a gente atrai esses espíritos, esses obsessores para o nosso campo. Porque eles vão se alimentando disso. Quanto mais raiva você tem, mais o medo. O medo é assim, ó, algo que traz muito, muito esses espíritos. Quanto mais medo você tem, mais eles gostam, mais eles vêm, mais eles ficam ali te sugando. O vício do álcool, o vício da pornografia, o consumo, o consumismo em excesso. Então são espíritos, né, que quando desencarnam, eles não ultrapassam o portal deles, eles ficam aqui justamente por causa desse vício que eles têm. E aí eles se aproximam de alguém que tem vício e fica ali o sexo, né? A sexualidade. Então, a energia sexual é algo muito sagrado e é algo que abre muitas portas também para esses espíritos, assim. Tudo isso eu fui me aprofundando, né, nos estudos, na casa e tal. E em janeiro de 2022, eu perguntei, assim, o que eu poderia estudar mais para contribuir, né? Eu já estava contribuindo com a mesa, com os trabalhos lá na ayahuasca, mas o que eu podia mais. E aí veio então a mesa radiônica para mim estudar a mesa radiônica quântica Saint-Germain, que eu fui fazer o curso, fui estudar e tudo mais. E aí a ideia não era atender, né? A ideia era, a princípio, para mim, para minha família e tal. Mas não teve como, comecei e assim, as pessoas começaram a vir do nada e eu nunca anunciava assim, não anunciava no Instagram, nada assim, de repente eu tinha muitos atendimentos assim, de pessoas que iam falando, iam indicando e tal, e até Eu hoje, fui uma delas, tu né? foi uma delas, e até hoje assim, eu não publico muito assim, é mais, eu deixo mesmo as pessoas que realmente querem vir até mim, que precisam, né, que querem, que sentem, vir até mim, assim. E aí eu comecei a estudar, então, a mesa radiônica, e ela foi um divisor de águas, assim, na minha vida, e me trouxe muitos ensinamentos, muita cura, curas fantásticas, físicas, emocionais, eliminando votos, contratos, quebras. A minha família, minha mãe, minha irmã, todos eles tiveram assim, né? Eu fiz para elas também e tal, faço de vez em quando. Tiveram assim mudanças na vida dela. E a minha família mudou quando eu comecei a me curar, comecei a me olhar, comecei a ser uma pessoa, assim, um ser, sabe? O meu ser começou a florescer, comecei a ser e não mais a ter, sabe? Comecei a me sentir um ser, a me sentir amada, a me sentir respeitada. Comecei, né, de dentro para fora, assim, de dentro para fora. A minha família começou a mudar comigo. O meu relacionamento com a minha mãe, o meu relacionamento com as minhas irmãs, com a minha irmã mais velha começou a mudar. Então teve uma transformação gigante. Isso tudo por causa da ayahuasca, da espiritualidade, da mesa. Toda essa transformação assim que teve na minha vida foi graças, né, à leucemia, claro, né, que veio assim um presente. Gente, como pode ser uma doença presente? Para mim foi um presente, porque foi uma segunda chance que eu recebi. E esse amigo que tinha lido as cartas para mim, e depois eu fiz uma leitura com ele de novo, e ele falou assim: Lu, é o seguinte, você não vai morrer, mas é a sua chance que você tá recebendo. Ele falou assim: ou você recebe a segunda chance, ou eles iam te recolher. Eles iam te recolher. Mas como tu resolveu aceitar a tua segunda chance, então é
É isso aí. Ou você segue ou você segue. E assim foi. E hoje eu trabalho, né, com Theta Healing, com mesa radiônica quântica, me tornei guardiã do fogo depois nos trabalhos, né? É um trabalho maravilhoso também. Reikiana, eu trabalho com cacau, sagrado feminino. Então é um servir assim muito bonito, que eu amo demais, é o meu servir pro mundo, é o meu servir que tem meu coração, assim. Eu tenho atendido pessoas que nunca tiveram nenhum contato com a espiritualidade ou com limpeza energética. E eu atendo, assim, com muito amor, assim, sabe? Com muita gratidão mesmo. E tô sempre em busca da minha evolução, das minhas curas. Tô sempre em busca de aprender mais, porque é um caminho que não tem volta, sabe? É isso que as pessoas desistem na metade do caminho, porque é desafiador, é doloroso. A transformação, ela é um pouco dolorosa, mas ela é gratificante, é uma dor assim que te gratifica cada vez mais, você vai se preenchendo de amor, você vai se realizando, a tua vida começa a prosperar, você começa a melhorar, você começa a fluir, tudo se abre e aí você vê a vida diferente, as pessoas diferentes, você sai do campo de vítima, de crítica, de julgamento, você entra numa consciência maior, né? Porque não existe certo e errado. Existe caminhos que vão te levar mais para o teu propósito de vida e caminhos que vão te distanciar. E a escolha é sempre Escolhas, nossa, né? né? A gente que vai A gente escolhe escolhendo qual porta vai abrir. qual porta vai abrir, qual porta vai fechar. Então, são escolhas. Então, a gente não pode desistir, sabe? A gente tem que. Quando a gente começa, a gente não pode ficar dando ouvido para as pessoas. Porque é errado, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo. Cara, segue teu coração. Teu coração diz para você. Hoje eu sigo o xamanismo, que é o que tem meu coração, porque une tudo, as egrégoras, e nós somos o todo. Deus está em tudo, sabe? Então a gente aceita todas as religiões, a gente entende e respeita todas as religiões, porque nós somos o todo. Deus está em tudo, não existe separação. Quem separa é o homem, quem separa é o ser humano. É o ser humano que com seu ego separa as coisas, mas Deus não separa ninguém, né? Então a gente é o todo, somos fractais de Deus aqui na Terra, Deus está dentro de nós. Então, o que eu sigo hoje é o xamanismo, servindo com a mesa radiônica, Theta Healing, Reiki e várias outras coisas aí, e acho que é isso. Tudo maravilhoso. E hoje, assim, a gente já tá se encaminhando pro final, mas você está curada. Ah, Isso é sim! importantíssimo. Sim, sim, sim. O meu processo de cura da leucemia, sim. E eu tive momentos bem desafiadores nesses 3 anos, que foram 3 anos de remédio, né? Mas porque a cura física já tinha sido feita. O que precisava curar em mim era o meu emocional e me fortalecer espiritualmente para entender que a cura já tinha sido feita. Né? Então, durante todos esses anos, 3 anos de consagrar, de mesa, de estudo e tal, a ayahuasca sempre afirmou assim para mim: você está curada, você está curada, você está curada, você está curada. E eu sempre acreditei muito que eu ia ser curada. E aí, em dezembro de 2023, então, foi tirado o remédio, né? Quando eu falei pro doutor, falei assim, ó, eu tô pronta. Em novembro eu falei assim, eu tô pronta, tá todo mundo pronto. Em outro momento eu conto do meu cabelo, tá? Porque não vai dar tempo hoje. Não, mas tem um vídeo, né? Tem um vídeo do momento do cabelo Ah, que tem um depois a gente vídeo! pode compartilhar também. Tem. Eu fiz um vídeo no dia que eu fui raspar o meu cabelo e tal. Então é uma parte bem importante também. E até me perdi, né, que eu tava. Falando do. Tá. Em dezembro, aí, novembro, eu falei que eu tava pronta pra retirar. E ele falou, então tá, então vamos retirar. Ele nunca foi contra, porque ele sabia que eu consagrava ayahuasca, que eu fiz camboque e tudo mais. Eu sempre falei pra ele, né? Eu sempre deixei claro o que eu fazia. Ele falou, pode fazer, não tem nada cientificamente que diz que você não pode fazer. E aí, em dezembro foi retirado o remédio. Vou falar bem rápido, mas em eu entrei em medo quando foi retirado o remédio. Por quê? Porque o meu. Eu sabia que eu estava curada,
Mas alguma coisa dentro de mim, aquela pequena dúvida. E aí eu comecei a surtar de medo. E se eu tirar o remédio? E se não acontecer? E eu entrei nessa vibração do medo, porque somos seres humanos, apesar de a gente tá no caminho, a gente também tem os nossos... E eu entrei em medo, e aí eu pedi assim pra Deus. Sentei, várias vezes eu sentei e conversei com Deus, várias vezes. E aí, porque a gente tem um canal direto com Deus, a gente não sabe acessar. E eu sentei na sala do meu sofá, no sofá da minha sala e falei assim, Deus, eu sei que eu tô curada, mas eu quero um sinal teu de que eu realmente tô curada. Fala comigo. Fala comigo. E aí, logo depois eu liguei pra minha mãe e falei pra minha mãe que eu tava com medo. E ela falou assim, filha, você duvida de Deus? Eu falei, não, mãe. Ela disse, então por que você tá com medo se Deus te curou? Você tá curada, ela disse. E eu sei disso. E eu absorvi aquilo e tal, passou. Aí, no dia seguinte, eu ainda com medo. Tipo assim, ainda, né? No dia seguinte, uma amiga minha do trabalho mandou um podcast que falava de hipnose. Eu fui assistindo aquele podcast e na metade do podcast ele fala sobre pessoa com câncer. E daí ele fala sobre a mente. Quando você reprograma a mente, que você tá curado, você se cura. E eu falei, uau, isso sou eu. Mas absorvi aquilo e continuei no medo. No dia seguinte, eu botei um vídeo de um pastor que eu gosto muito. E ele tava falando de relacionamento. Eu falei, vou estudar sobre isso. Nos últimos 6 minutos, eu te falei isso, né? Nos últimos 6 minutos que ele tava falando de relacionamento. Nos últimos 6 minutos, ele fala de uma pessoa com câncer, que não tinha nada a ver com relacionamento. E ele fala assim, ele falou o exemplo do câncer, como que conversa com o câncer quando você tá num relacionamento, e ele falou assim, você veio aqui para ser curada, você está curado. Deus te curou. Gente, isso não é Deus. Isso é Deus. Sinais, conversando contigo. Ele estava conversando comigo, ele estava falando, porque eu pedi. E aí, quando eu escutei aquilo, eu comecei a chorar e só gratidão, agradeci e nunca mais tive medo. Entendeu? Porque Deus falou comigo. Ele falou 3 vezes. Uma com a minha mãe, eu não absorvi. 2 no podcast, eu não absorvi. Ele falou, tá bom, vou falar com você direto agora. E assim foi. Então eu tô 9 meses sem tomar remédio. Eu estou curada de uma doença que cientificamente é raro ter cura. Mas eu estou curada, graças a Deus. E graças a toda essa trajetória aí de autoconhecimento e espiritualidade, graças à medicina da ayahuasca, podem falar o que quiserem falar, falem besteira, falem o que quiserem, eu não tô nem aí. A ayahuasca me curou sim, ela transformou a minha vida sim, eu consagro sim, eu vou continuar consagrando sim, até que ela disser pra mim agora que, filha, você vai seguir outro caminho. Então eu me deixo hoje conduzir pela espiritualidade, eu me deixo conduzir. A mesa é uma ferramenta incrível que me ajuda nas tomadas de decisões, mas eu me deixo na minha intuição me guiar, eu me deixo ser conduzida hoje. Hoje a minha fé é imensa, porque eu redescobri a minha essência, né? Através de todo esse processo de dor. Sim, eu fui na dor? Fui. Precisa ser sempre? Não, não precisa. Mas a maioria de nós vai pela dor mesmo. E eu fui. E eu sou grata. Então, acho que é isso. Maravilhoso, gente. Que conversa maravilhosa, transformadora. Nosso propósito aqui é trazer essas histórias para inspirar, né, para transformar e mostrar também o lado que muitas pessoas não querem ver, né? E acho que a grande mensagem é se ouvir, né? Se ouvir. Se ouvir. Primeiro se ouvir, depois... Primeiro buscar dentro e depois buscar fora, né? Exato. O silêncio é um grande professor. Quando você está em silêncio, você consegue se ouvir. Quando você está em barulho, você não... Eu até recebi um estudo, eu recebi uma mensagem sobre o silêncio da ayahuasca, assim. Eu escrevi, tá na minha página Lumiscência, que eu tenho uma página Lumiscência, onde eu, né, trago mensagens diárias, assim. E eu até coloquei lá essa mensagem sobre o silêncio.
Então, o silêncio é um grande professor, a gente tem que aprender a ouvir o silêncio. É isso aí. Então, para finalizar, gostaria de deixar alguma mensagem para as pessoas que resuma. Tudo isso, né, gente? A mensagem é que, por mais desafiador que tá o momento da vida de vocês agora, sempre há um caminho, sempre há uma escolha. Busquem escutar o coração de vocês e vá com medo mesmo, sabe? Porque o medo, ele te paralisa, mas ele também é um instrumento para que você faça você ir, sabe? Então eu tenho medo quando eu vou consagrar ayahuasca, eu tenho, mas eu vou com medo mesmo. Eu vou com medo e faço as minhas transformações, eu faço o que eu preciso fazer. Então, assim, faça o que precisa ser feito, não procrastine, porque quanto mais você procrastinar, mais a sua vida vai continuar estagnada. Mais você vai viver em dor, sofrimento, ressentimento, raiva, rancor, ódio. Então, faz as pazes com o teu passado, se cure, se ame, se respeite, se proteja e busque evoluir. Busque sair dessa ilusão coletiva que a humanidade tá. Busque ir além, ver além, escutar além, porque existe algo a mais aqui e a gente tem que buscar ouvir o algo a mais que está por aqui. Maravilhoso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Eu estou aqui hoje mais para ouvir. O Watson não está aqui hoje, mas ele está aqui do lado nos auxiliando, né? Nosso produtor aí. E vou deixar aqui embaixo também as páginas da Lucy, né? Do perfil dela. @Lucy Andrade, @Ilumicência. Isso mesmo. E não esqueçam de comentar, compartilhar, curtir, né? O que vocês acharam. E compartilhem com quem vocês acreditam, sentem que precisa ouvir essa história. E espero que tenham gostado. Nos vemos aí nos próximos dias. E é isso, né? Até mais. Tchau, tchau. Tchau.